A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. A palavra de hoje é crescer em justiça. Louvado seja Deus. Quero falar para você aqui, neste momento, que você que está chegando pela primeira vez no canal, já deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhem e comentem. Deixe seu comentário aí no nosso vídeo. E isso é muito importante quando você dá um like aí nos vídeos, porque o YouTube vai indicar para outras pessoas estarem assistindo os nossos vídeos. E eu quero trazer esta palavra de Deus aqui para os nossos corações. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo, ela transforma a vida do ser humano. Quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por problemas difíceis que nós não podemos resolver, quando nós saímos do controle, há um Deus nos céus olhando para você e Ele pode resolver o seu problema. Me faz lembrar que um pai ele foi a Jesus e ele fala: Senhor, o meu filho ele está enfermo, mas se tu podes fazer alguma coisa, faz pelo meu filho. Aí Jesus fala assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ouça isto. Então, se nós cremos em Deus, porque poder Jesus pode fazer, agora depende da minha fé e da sua fé. Você vê que Jesus, ele jogou para ele a responsabilidade. Quando ele fala para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, faz pelo meu filho. Então, ele não estava muito crente se Jesus podia ou não podia. Ele fala: se tu podes fazer alguma coisa. Aí Jesus fala: se tu podes crer, porque poder Jesus pode a qualquer momento. Depende da minha fé e da sua fé para que os nossos problemas sejam solucionados, sejam resolvidos. Amém? Então, creia. Louvado seja o nome do Senhor, que os seus problemas hoje, ele pode ter um fim, dependendo da sua fé. Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, Pedro falou assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo. Ele ainda estava em dúvida: se és tu, ele queria uma prova que era Jesus. Se és tu, manda que eu vá, que eu ande pelas águas. E Jesus falou: vem. E Pedro andou. Porém, ele temeu, ele deixou de crer. E daí ele estava afundando e Jesus foi lá e ele pede socorro. Jesus foi lá e socorreu ele. Ouça isso no nome de Jesus. Então, tudo depende da nossa fé em Deus. Se tu podes crer, tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. E como o outro pai também falou, teve outro que foi clamar a Jesus e ele falou: Senhor, se tu quiseres. Quer dizer, aí agora esse outro aqui, ele já fala: se tu queres, faz alguma coisa. Quer dizer, ele quer dizer o quê? Eu sei que tu podes, mas agora se tu quiseres. Aí já é outro caso, já é outro outro caso, diferentemente daquele que falou: se tu podes fazer. Aí aqui esse outro já fala: se tu quiseres, faz alguma coisa, pode tornar-me limpo, Então, foi o leproso lá, ele falou: se tu queres, pode me tornar-me limpo. Ouça isso no nome de Jesus. Porque poder Jesus pode. Agora depende da minha fé e se Jesus quiser, porque ele não é o nosso empregado. Às vezes ele deixa a pessoa com certas sequelas, com algum problemas, porque se a pessoa estiver com a vida farta, se a pessoa estiver com fartura em tudo, o salmista ele falou assim: olha, Senhor, não deixe que eu venha enriquecer para que eu não venha desprezar a tua palavra, e também não deixe padecer necessidade para que eu não venha tirar aquilo que é das pessoas. Ouça isso no nome de Jesus, ou mendigar. Então, muitas vezes o Senhor deixa nós em alguma situação para que nós buscarmos a Deus, porque tem pessoas que quando estão com a vida fartas, eles esquecem de buscar a presença de Deus, eles esquecem que é Deus quem faz todas as coisas. Então vamos lá, crescer em justiça. Irmãos, a Bíblia é um dos aspectos mais importantes, certo, da espiritualidade cristã. Deus escolheu falar conosco através da sua palavra. Lógico, em vez de esperarmos para ouvir a voz de Deus, podemos recorrer às Escrituras e ouvir Deus falando conosco. Lá no
na segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16 e o 17, diz assim, ó, antes de mais nada, que as Escrituras é inspirada. Lá fala que, antes de mais nada aqui, as Escrituras é inspirada por Deus. Isso a torna diferente de qualquer outro livro, certo? Deus inspirou divinamente autores humanos, é claro, para escrever essas cartas. Mas você acha que você já tem visto pessoas falar assim, mas que nada, a Bíblia ela é escrita por homens, lógico, mas como diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que foram inspiradas por homens, certo? As Escrituras foram inspiradas por homens, né? Inspiradas divinamente por Deus, por autores inspirado por Deus. Então, não foi, lógico que Deus não ia descer do céu, não ia escrever, ou então um animal não tem dedos para segurar suponha mesmo, com licença da palavra aqui, um jumento, um burro, não pode pegar uma caneta para escrever, não pode pegar no lápis para escrever, tinha que ser por homens, inspirado, é lógico, por Deus. O que é inspirado? Soprado. Quando Deus sopra, no espírito, no coração do homem, ele escreve, ele agora tem a divina revelação de Deus, e aí ele escreve, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia, ouça isso no nome de Jesus. Mais do que isso, irmão, a Bíblia tem o poder de mudar radicalmente nossas vidas. Se a lermos e a vivermos, lógico, Paulo nos diz que a Bíblia é capaz de nos ensinar, certo? Repreender, corrigir e treinar na justiça. Tudo isso, irmão, acontece quando escolhemos nos envolver na palavra de Deus. Quando você se envolve, então você tem tudo isso aqui na sua vida, Louvado seja o nome do Senhor. Você é ensinado, você é repreendido, você é corrigido e você é treinado na justiça. Porque se a gente, irmãos, ouça isso no nome de Jesus, somos ensinados, nós não vamos querer estar errando, fazendo a coisa errada. Se nós estamos ensinados a fazer o certo, se nós somos repreendidos, a Bíblia diz que qual é o pai que não repreende o seu filho? Não é verdade? Então, o pai que ama seu filho, ele repreende porque ele não quer ver o mal do seu filho lá na frente. E ele é corrigido. A Bíblia diz que Deus corrige a sorte a todos aqueles que ele toma por filho. Ouça isso no nome de Jesus. E ele treina para você andar em justiça. Mas como assim treinar? Às vezes você vai fazer um pagamento e alguém te dá um troco a mais e você fica assim, poxa vida, eu fui abençoado com isso. Às vezes não. Às vezes é um treino, às vezes é um teste para ver se você está andando em justiça, se você vai devolver ou não aquilo que lhe deram sobrando. Ouça isso no nome de Jesus. Isso aí é para ver se você é justo, para ver se você não vai ficar com aquilo que não é seu. Ouça isso no nome de Jesus. Então, tudo isso acontece quando escolhemos nos envolver com a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitos cristãos que dizem, apareceu um dinheiro na minha conta e tal, e eu sei que Deus... Não, às vezes, pode haver um engano, alguém foi fazendo depósito e fez um depósito errado. Tudo isso aí pode acontecer. E muitas vezes a gente diz que foi Deus que nos deu aquele dinheiro. Muitas vezes a pessoa foi pagar uma conta e tinha que depositar um dinheiro numa conta para alguém e depositou errado, um número errado que ele colocou lá e não prestou atenção, certo? Irmão, quando nós lemos a palavra de Deus, devemos estar atentos ao que Deus está nos comunicando. Ele pode querer corrigir, parte do nosso comportamento, é claro, convencer-nos de termos escolhido o nosso próprio caminho, em vez de escolher o caminho dele, ou nos ensinar, Às vezes ele quer nos ensinar algo sobre ele. Ouça isso no nome de Jesus. Tudo isso é para que possamos continuar vivendo da maneira que agrada a Deus. À medida que lemos a Escritura e fazemos o que ela diz, crescemos ao viver uma vida justa. Também somos equipados para as boas obras que Deus quer que nós façamos. Ok? Então, quando você começa a meditar, começa a ler as Escrituras, e não só isto, mas quando você começa a fazer o que ela está escrito, que nela está escrito, que ela diz para você, então você vai crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser somente ouvinte, mas também praticante. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos que viver a palavra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta eu somente ler e não guardar, não praticar o que ela está me mandando, porque a Bíblia, irmão, ela é uma bússola, ensina o caminho, ensina tudo que nós queremos saber
louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser prosperidade na vida, se você quiser crescimento material e espiritual, a palavra de Deus é o caminho certo para você aprender tudo isto, a ter sabedoria e adquirir até as coisas também, porque se você adquire uma fortuna alta, mas se você não tem sabedoria de administrar, tudo isso aí vai voar da sua mão. Ouça isso no nome de Jesus. Então, irmão, envolver-se com a palavra de Deus é a maneira principal de Deus nos equipar para a vida que Ele planejou para nós. Então, devemos viver com essa palavra, com a palavra de Deus, de uma maneira principal de Deus, para, louvado seja o nome do Senhor, para que nós sejamos equipados para a vida que Ele planejou para nós. Aí Deus fala assim, olha, eu bem sei que meus pensamentos que eu tenho sobre ti é mais alto do que os seus pensamentos. Deus, o que Ele pensa de nós é muito mais alto do que aquilo que nós imaginamos. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, de que maneiras, né, você pode continuar desenvolvendo o hábito de ler a palavra de Deus? Todos os dias, pense em como você pode viver o que a palavra de Deus diz. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode desenvolver esse hábito todos os dias? Responda aí para você mesmo. Você tem um tempo, às vezes a gente tem tempo para tudo, né? É uma correria, a gente trabalha, a gente dá atenção para tudo, a gente faz, mas para tirar que seja 10 minutos para ler um trecho da palavra de Deus, para memorizar, para guardar, às vezes nós não tiramos, é tão pouco, não é? 10 minutos, meia hora, uma hora que seja, nós muitas vezes não tiramos esse tempo para meditar na palavra de Deus. E às vezes queremos ser, né, mudado, queremos ter uma vida de sucesso, mas sem conhecer, sem falar com Deus, sem deixar Deus falar com você através da sua palavra, fica difícil. Então pense em como você pode viver o que a palavra de Deus diz para que possa crescer em retidão e realizar tudo o que Deus quer para você. É muito bom. Quando você anda em harmonia com a palavra de Deus, em conexão com a palavra de Deus, você verá que tudo vai mudar na sua vida. Irmãos, que Deus abençoe. Continue lendo, continue buscando, continue ouvindo, né? Assistindo aqui nossos trabalhos aqui nesse canal, Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, porque é assim que você vai ficar liberto. Ouça isto no nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aí em nome de Jesus. Amém.